Louvado seja o Senhor, irmãos. Chegamos na terceira mensagem do livro de Efésios, né? Nós estamos desfrutando essa semana, vimos nas mensagens durante a semana e estamos aqui para a gente continuar esse compartilhar. Amém. Gostaria que os irmãos abrissem comigo lá em Mateus, e eu convido os irmãos a vir com o Senhor. Vamos lá para Cesareia de Filipe, né? Sai aqui de Campinas, vamos sair de Campinas, vamos para Cesareia de Filipe. O Senhor essa noite está nos chamando a sair para ir para Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe era um lugar um pouquinho distante de Jerusalém, né? Mas era um lugar onde o Senhor pôde revelar quem Ele era e quem a igreja era. Irmãos, então deixa tudo que é natural seu, deixa os seus problemas. Vamos sair com o Senhor, né, irmão Davi? Vamos junto com o Senhor. Vamos andar com o Senhor. De acordo com a gente for compartilhando aqui, os irmãos possam ser iluminados com a palavra, né? Mateus capítulo 16, versículo 13, fala assim, ó. Estou lendo na Nova Almeida, tá, irmãos? Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe. E nós estamos indo junto com o Senhor nessa caminhada, né? E o Senhor, nessa caminhada, Ele pergunta aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Né? É uma pergunta que o Senhor faz para nós nessa noite. Quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Que era Ele mesmo, né? O Filho do Homem. E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Então alguns achavam que Jesus era um profeta, outros achavam que era Jeremias, outros achavam até que era João Batista, e outros até que era Elias. Irmãos, mas o que tem que arder dentro de nós nessa caminhada, nessa pergunta que o Senhor está fazendo para nós é: quem é o Filho do Homem para mim? Quem é o Filho do Homem para você? Amém. O Senhor pode ser tantas coisas para os outros, né? Mas quem que Ele é para mim? A minha experiência, quem que o Senhor é? Eu preciso, não posso só ouvir falar que o Senhor pode ser que seja um profeta, pode ser, igual Herodes falou, é João Batista que ressuscitou. Outros falam, não, é Jeremias. Outros falam isso, falam aquilo. Mas para você, irmão, irmã, quem que é Jesus? Quem que é o Filho do Homem? E aqui a palavra nos diz que o Senhor pergunta, é o que eu estou fazendo a mesma pergunta, e vocês, quem dizem que eu sou? Irmãos, o Senhor, nós estamos num tempo que nós temos que ter experiências pessoais com o Senhor, né? Quem dizem que eu sou? Quem eu sou para você, Davi? Quem eu sou para você, Estevão? O Senhor está perguntando para nós, né? E eu acho muito interessante porque o Senhor ele vai junto com os discípulos caminhando, né? Está ali rumo a Cesareia de Filipe, né? Amém. E aí, o versículo 16 fala: respondendo Simão Pedro, disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém. Irmãos, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa tem que ser a nossa experiência, irmãos, saber que o Senhor é o Cristo, o Senhor é o ungido, Ele é o Filho do Deus vivo, é aquele que veio, é nosso Salvador, nosso Redentor, Senhor Jesus. E Pedro teve intrepidez de responder isso para o Senhor, e o Senhor falou que ele era um bem-aventurado, que não foi carne e sangue que revelaram, mas foi o Pai que está nos céus. Irmãos, essa revelação que o Senhor deu para nós um dia, dele ser o Cristo, o Filho do Deus vivo, isso não é algo terreno, é algo que Deus deu para nós. O povo, a maioria, pensa que é só um profeta, é mais um, é aquele outro, mas o Senhor é muito mais. E isso precisa de revelação, uma revelação que vem do Espírito. Quando nós estamos no Espírito, irmãos, nós temos revelação que vem do Senhor. Se nós exercitarmos sempre o nosso Espírito, nós sempre vamos enxergar o Senhor como o Cristo, o Filho do Deus vivo, o único que é digno, que é incomparável, que é excelso, que é magnífico, é Ele, é o Senhor. E aí o Senhor fala que foi o Pai que revelou, que não foi carne e sangue. Essa revelação é o Senhor que dá, é o Senhor que mostra. E aí nesse instante, irmãos, ele começa a falar, né, que ele era Pedro, não seria mais, muda, há uma transformação. E sobre essa revelação, o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele ia edificar a sua igreja. Amém. Por que nós estamos dando tanta ênfase a essa questão de ligar Mateus 16 com Efésios, o livro de Efésios? Porque o livro de Efésios é o livro que fala da igreja. E para nós termos essa visão e revelação, nós temos que ter essa clareza. Nós precisamos ter revelação
o Pai nos revelar que o Senhor é o Cristo ungido e o Filho nos mostrar que Ele edificaria a sua igreja. Amém. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha aquela situação, irmãos, de repente ali uma situação, Cesareia de Filipe, né? Muitas coisas tenebrosas ali, vamos dizer assim, as portas do inferno lá, e o Senhor fala, eu vou ter a minha eclesia, né, irmão Devaí? É uma palavra que já era comum, eles eram conhecidos. O que significa a palavra igreja? Chamados para fora, era aqueles que foram chamados. O Senhor estava chamando um grupo, a Assembleia do Senhor, que Ele ia edificar a sua Assembleia, né? Então era algo muito comum isso aí, naquela época, tinha uma Assembleia, que era onde eram tomadas as decisões, e o Senhor chama a sua Assembleia, e hoje o Senhor continua chamando a sua Assembleia. Irmãos, nós somos os chamados do Senhor, e tem muitos outros também que foram chamados do Senhor, e a promessa de Deus que Ele, o Senhor, edificaria a sua Assembleia, aqueles que foram chamados. O que o Senhor está fazendo em nós hoje? O Senhor está nos edificando. Irmãos, como Pedro, né, aquela pedra, foi mudado para uma pedra, por quê? Para que haja edificação. Nós hoje estamos assim sendo colocados um do lado do outro, né? Para que haja edificação. E quem está fazendo isso? É o Senhor. Louvado seja o Senhor. E ele fala que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não prevalecerão contra uma igreja edificada. Irmãos, hoje nós estamos nessa condição, o Senhor nos colocou nessa condição de chamado para a Assembleia do Senhor. Todos aqueles que creram, que receberam Jesus como seu Senhor e Salvador, que viram que o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo, são chamados para essa edificação. E quem está fazendo essa edificação? O Senhor Jesus. Oh Senhor Jesus. Quando Paulo escreve a sua carta, lá em 1 Coríntios capítulo 1, 1 Coríntios, a sua epístola, né? Primeira epístola aos Coríntios, capítulo 1, olha só, irmãos, que lindo isso aqui. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Irmãos, nós podemos perfeitamente aplicar essa palavra à nossa realidade hoje. A igreja de Deus, a Assembleia de Deus que está em Campinas. Amém. Aleluia! A Assembleia de Deus que está em Hortolândia. Amém! A Assembleia de Deus que está em Valinhos. Amém! Irmãos, essa carta, essa epístola é direcionada aos irmãos naquela localidade, que era Coríntios, né? Corinto na época. Aí ele fala aos santificados, ou seja, aos separados em Cristo Jesus, chamados, né? Nós ouvimos chamados para ser santos, com todos, irmãos, não é sozinho, é uma edificação, é com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, irmãos, é um povo que chama pelo nome do Senhor, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, então eu ouvirei dos céus. Irmãos, nós temos que ser esses chamados, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor. Irmãos, a edificação vai ocorrendo. Não tem acepção, alguns, esse, aquele, sou melhor, não, irmãos, é com todos os que em todo lugar. A palavra é muito clara, com todos os que em todos os lugares invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Irmãos, nós como Assembleia de Deus,
nós fomos chamados, nessa assembleia que recebemos esse chamado do Senhor, essa revelação do Senhor, agora separados, santificados, invocando o nome do Senhor, o Senhor está fazendo em nós essa obra de edificação que Ele prometeu aqui, ó. Eu edificarei a minha igreja, a minha assembleia. Amém. Louvado seja o Senhor. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Voltando cá em Mateus 16, ele fala: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligar na terra terá sido desligado dos céus. O Senhor concede para a igreja autoridade, irmãos. O Senhor concede para a igreja autoridade de orar, de interceder, de clamar, de ligar na terra, é ligado no céu. Por isso que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Louvado seja o Senhor. O que nós ligamos aqui na terra é ligado no céu. É a palavra de Deus que nos diz isso. É a promessa da palavra de Deus para nós. Ó Senhor Jesus. Então, versículo 20, Mateus 16, 20, Jesus ordenou aos discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Cristo. Ó Senhor, irmãos, isso é maravilhoso, porque é uma revelação que cada um de nós precisa ter. E quando Paulo começa aqui o que nós vamos ver nesses 2 dias, né, ao livro de Efésios, nós vamos ter uma visão geral da epístola de Efésios, hoje e amanhã, né? Uma visão geral, e depois cada vez mais nós vamos aprofundar versículo por versículo. Nós vamos ver assim 8 aspectos que é apresentado. Nós vamos dizer assim, dar um panorama geral da visão do livro de Efésios. Por isso que eu convidei os irmãos, nós temos que estar em Cesareia. É um lugar onde nós temos a revelação de Cristo e da igreja. Então nós vamos assim ter uma visão como Deus vê a igreja, né? Para a gente sair do que é terreno e ir para o que é celestial. Então quando o Senhor mostra para os discípulos que Ele edificaria a igreja, irmãos, imagina os discípulos naquela situação, chamada, andando com o Senhor, né? As portas do inferno ali prevalecendo, o Império Romano, tanta idolatria, tanta coisa. E o Senhor chama esse grupo e continua chamando até hoje, e falou que ia edificar a igreja, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja edificada. O que nós ligamos na terra é ligado no céu. Irmão, nós precisamos estar no Espírito para ter toda essa revelação e sair do que é terreno para ir para o que é celestial. E quando ele escreve a carta aqui aos Efésios, capítulo 1, versículo 1, ele fala assim, ó: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso. A mesma aplicação aqui, aos santos que vivem em Campinas e são fiéis em Cristo Jesus. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Irmãos, graça e paz aos santos. Amém. Versículo 3 fala assim, ó: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Amém. Irmãos, parem nesse versículo. Olha só, Paulo escreve a carta como apóstolo, né? Depois a gente vai ver mais detalhado, mas já vamos pegando um panorama geral, essa visão geral. A igreja naquela localidade, esses chamados que estão expressando Cristo nessa localidade, deseja graça e paz do Pai e do Senhor Jesus Cristo, e ele fala que bendito seja o Deus e Pai. Irmãos, é Deus e Pai. É Deus e Pai que nos abençoou. Fala para o irmão do lado: você é um abençoado. Irmão, você é um abençoado. Você é um abençoado. E sabe quem te abençoou? Foi o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, né? Com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Irmãos, é muito interessante porque a palavra fala que é em Cristo. Quando Cristo, irmãos, aqui eu gosto muito dessa, Cristo colocou eu e você dentro dele. Então tudo que ele realizou na obra na cruz, ele nos levou, irmãos. Tudo que o Cristo fez na cruz é como pegar o exemplo dessa caneta aqui.
Se você fosse colocar dentro da Bíblia aqui, ó, tudo que onde a Bíblia foi, a caneta também está indo. Então, em Cristo, nós estamos nas regiões celestiais. Em Cristo, é por isso que ele fala da visão que Deus está olhando para nós. Nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, por isso que nós precisamos ver quem que é Cristo lá de Mateus 16, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aqui ele fala que em Cristo nós somos abençoados nas regiões celestiais. Louvado seja o Senhor. Por isso que é muito importante nós termos essa visão, irmãos, que Pedro falou para o Senhor: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em Cristo nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais. Então não aceite, irmão, quando o inimigo vem colocar coisas na sua mente, nos seus pensamentos. Você pode proclamar a palavra: eu sou abençoado em Cristo. Eu sou abençoado em Cristo. E o Senhor me abençoou em Cristo. Nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Louvado seja o Senhor. Bênçãos espirituais em Cristo. Olha só, irmãos, versículo 4. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. O Senhor nos escolheu. Presta atenção nesse chamado, irmãos. Quando ele estava lá assim, ó, vou edificar a minha assembleia, o Senhor chamou. E o Senhor nos chamou pelo nosso nome. Irmãos, cada um de nós, onde nós estávamos, o Senhor chamou você. Você é algo que está no coração de Deus. E aqui o versículo fala que foi antes da fundação do mundo. Lá em Salmos nos fala que o Senhor, desde a nossa formação, o Senhor estava ali conosco. Amém. E o Senhor nos chamou no tempo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. Louvado seja o Senhor. O Senhor nos chamou, o Senhor está nos chamando e o Senhor nos está conduzindo dia a dia à sua presença. Irmãos, nós somos abençoados, porque o Senhor nos chamou. Isso tem que gerar dentro de nós gratidão. Tudo que é terreno, né? Porque a gente, muitas vezes, irmãos, por que essa semana nós vimos para a gente ter a visão numa ótica divina? Porque a nossa tendência é o natural, é ficar aqui, né, na terra, né? Assim, nós estamos aqui na terra, mas o Senhor tem algo celestial para nós, né? E aí, é igual falando, nós ainda estamos no mundo, né? Nós temos a nossa vivência no mundo, mas o nosso pensamento tem que estar em Cristo Jesus. Amém. Pensai nas coisas lá do alto, buscai as coisas lá do alto, não as que são aqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então, irmãos, a nossa vida, o nosso viver tem que ser nele, para ele e por meio dele. Louvado seja o Senhor. Lá no Salmo 37, Salmo 37, olha só, versículo 3 fala assim, vou ler a partir do 1. Não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam iniquidade, pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. Agrada-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Irmãos, quando nosso coração está nele, não se preocupe. Nós estamos olha onde Ele já nos colocou, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então confie no Senhor. Confie, o Senhor já te chamou, o Senhor já te deu a vida para você. Você já foi separado, você já faz parte dessa assembleia. Então confie no Senhor. Confie no Senhor e faça o bem, ou seja, viva por meio dele. Habite na terra e alimente-se da verdade. Alimente-se da palavra de Deus. Alimente-se daquilo que é o verdadeiro alimento. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Versículo 5 fala assim: entregue o seu caminho ao Senhor,
Confie nele e o mais ele fará. Irmãos, confie nele e o mais ele fará. Então, porque muitas vezes a gente, quando fala assim, Efésios, né, nas regiões celestiais, o que é terreno aqui, irmãos? Confie. Desistir? Jamais, né, irmãos? Desistir jamais. Confie que o mais o Senhor fará. Buscar em primeiro lugar, Mateus 6, né, o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então é uma palavra para a gente confiar e nós irmos para o que é celestial. O Senhor nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Oh Senhor Jesus, não vou continuar lendo aqui o salmo, né? Mas depois, se seus irmãos quiserem ler, é um salmo muito profundo, esse Salmo 37, que fala dessa questão que o Senhor está cuidando de tudo para nós, tanto terreno como celestial, e Ele já nos colocou numa posição celestial. E um dos primeiros pontos, irmãos, que nós vimos então hoje, é que a igreja, esse aspecto, que a igreja é a assembleia, é aqueles que foram chamados por Ele. E outro ponto que nós vamos ver também, é que a igreja, ela é o corpo. O versículo 22 e 23 de Efésios 1. Então, eu estou dando uma visão ampla do livro de Efésios. Nós vamos passar quase todos os capítulos aqui para os irmãos ver os principais tópicos. Então, o primeiro, que a igreja é os chamados, a assembleia. Nós vimos lá em Coríntios, vimos em Mateus. E agora nós vamos ver que a igreja, essa assembleia, é o corpo de Cristo, né? O versículo 22 e 23. Fala assim, ó. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então a igreja, ela é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Então a igreja é os chamados, aqueles que foram chamados no nome do Senhor, para ser santificados, estão sendo edificados. E esses chamados, ele é algo vivo, ele é um corpo. Quando a gente olha aqui para o meu ser, né, para a minha pessoa, tem uma cabeça e um corpo. Assim é a igreja hoje. O Senhor é a cabeça do seu corpo. Então a cabeça tem as ordens, pensa, gerencia, dá comandos, faz isso, faz aquilo, e o corpo executa o que a cabeça determinou. E nós, irmãos, somos membros deste corpo. Nós não somos individualistas, né? Com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor, santificam o nome do Senhor. Nós, como corpo, como seu corpo, irmãos, é para a expressão do Senhor, para a expressão da vida do Senhor, para a expressão do Senhor. Se tiver só a minha cabeça aqui andando, o corpo, todo mundo ia sair correndo aqui, né, Ivan? Opa, não dá. O primeiro ia correr, né? O Ivan, está orando, Ivan? Mas quando tem um corpo, aí tem uma expressão, né, irmãos? Você gesticula, você anda, você movimenta, porque o corpo expressa a cabeça. Amém. Nós somos parte do corpo de Cristo, né? Somos membros do corpo de Cristo. Amém. Então, é outro aspecto. A igreja, ela deu à igreja a qual é o seu corpo. E o versículo continua: a plenitude daquele a tudo enche em todas as coisas. A plenitude, o que é pleno, completo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Algo pleno, algo completo, algo que enche, né? Também faz parte da igreja. A igreja é o corpo e a igreja também é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Lá no capítulo 3, versículo 8, aí fala assim, ó: a mim, o menor de todos os santos, foi dado esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Insondáveis riquezas de Cristo. Irmãos, Cristo tem tanta riqueza, é insondável as riquezas de Cristo. Para a gente entender um pouquinho essa questão da plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas, vamos dizer, por exemplo, o Brasil. O Brasil é um país riquíssimo, né?
insondável, que tem alimento, é completo, né? Tem o mineral, terras, tem tudo ali. Mas ele está fora de nós. Aí quando eu vou lá, cultivo aquela terra, tem um alimento, tem aquelas riquezas, e eu ingiro isso para dentro de mim, irmãos, aí aquilo se torna pleno para mim, né? Entrou dentro de mim, né? Aí eu falo, qual que é a plenitude de um povo brasileiro? É uma expressão de uma pessoa que se alimentou daquela riqueza. Então, da mesma forma, Cristo, ele é cheio de riqueza. E quando nós nos alimentamos dessa riqueza, nós temos a plenitude de Cristo sendo expressa. Assim como você come lá e expressa aquela plenitude, você é uma expressão. Como é que é um povo brasileiro? É aquele que se alimenta bem, que está formoso, está bonito, porque ele comeu de todas as riquezas, aquilo entrou para dentro dele. E quando fala aqui, né, versículo 8, as insondáveis riquezas de Cristo. Irmãos, Cristo tem riquezas que não tem fim. São insondáveis as riquezas que tem. E quando nós comemos, nós vamos nos tornando pleno dele, nós vamos nos enchendo de Cristo, nós vamos cada vez mais nos parecendo com o que Cristo é. Quanto mais você se alimenta de Cristo, mais você vai expressar Cristo. Quanto mais você ingere dos produtos, mais você come dos produtos da terra, mais você vai expressar essa plenitude do que é o povo brasileiro, é a nação brasileira, por exemplo, né? Então hoje, irmão, nós temos que fazer o quê? Comer de Cristo. Nos alimentar do Senhor, para que o Senhor tenha uma expressão. A igreja é o corpo e a igreja é a plenitude, algo pleno, daquilo que expressa, que a tudo enche em todas as coisas. Irmãos, não tem nada em você que Cristo não possa preencher. Irmão, o que você precisa, Cristo é. Porque as riquezas de Cristo são insondáveis. As insondáveis riquezas de Cristo. É tão interessante isso, né, que Cristo, irmãos, ele é completo, né? Hoje, né, os alimentos não têm todos os minerais e propriedades que tinham um tempo atrás, né? Por causa da produção mais rápida, foi mexendo em sementes para ter menos praga e tal, não é tão assim igual era um tempo atrás. E aí você precisa muitas vezes suplementar, porque, por exemplo, uma banana, né? Dá um exemplo de uma banana. Antigamente você colhia aquela banana madurinha lá no pé, né? Chegava de doce, né? Hoje ela é colhida verde, joga um produto que ela tem que chegar no mercado de tal maneira, então ela já não tem todas aquelas riquezas, nutrientes que deveria ter. Mas Cristo, irmãos, ele tem tudo. Amém. Tudo que você precisa. Você não precisa de mais nada que não seja Cristo. Os alimentos aqui da terra, você vai ter que complementar com alguma outra maneira, ou vai ter que ingerir mais alguma coisa. Cristo não, irmãos. Tudo que você precisa, Cristo tem. E Cristo é. Cristo é, ele tudo enche em todas as coisas. Sabe aquele vazio lá no seu interior, no meu interior? Cristo preenche. É só a gente dar a oportunidade para ele preencher. É só a gente dar lugar que o Senhor vai lá e vai encher aquele vazio, aquela angústia, aquela preocupação. Cristo está lá para te encher. Mas nós precisamos fazer o quê? Desfrutar dessas riquezas. A banana está lá, né? Puxa, pega lá a banana, está lá, rico para você comer. Se você não come, ficar olhando a banana bonita e tal, não, come. Irmão, se alimente do Senhor. Cristo quer te encher, Cristo quer deixar você pleno, Cristo quer que você tenha expressão, expresse Ele mesmo, mas cada um de nós precisa comer, irmãos. E lá no Salmo 37 falou o quê? Alimenta-se da verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Irmãos, o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Nós temos que nos alimentar da verdade, para nós sermos enchidos totalmente por Cristo. E Ele tem todas as riquezas que nós precisamos. Ele é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Todas as coisas, irmãos, todas as áreas da sua vida, o Senhor pode te suprir. O Senhor, Ele há de suprir, desde que nós nos voltemos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, me buscar, humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É tão interessante, irmãos, que fala assim: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Irmãos, o Senhor, essas riquezas de Cristo está disponível para nós.
Nós temos que desfrutar dessa vida abundante que Cristo deu para nós. Não podemos ficar murmurando, ou então ficar uma pessoa que não tem essa plenitude, né? Eu sei que muitas vezes passamos por problemas que nos levam para baixo, né? Quer nos deixar aqui na terra, quer ver as coisas da terra. Mas quando a gente começa a ver aquilo que está na palavra, irmãos, quando a gente começa a proclamar a palavra, ver o que Cristo fez por cada um de nós, nós somos levados às regiões celestiais. E tudo que é terreno natural, todas as nossas preocupações, ansiedades, a gente começa a confiar mais, proclamar mais essa verdade que está no Senhor. Irmãos, isso vai enchendo o nosso coração. Amém. E quando nós olhamos a nossa história, irmãos, você vê que Cristo te supriu em todas as suas necessidades. Amém. E isso é rico demais, porque Ele tudo enche em todas as coisas. Então nós vimos que a igreja são chamados, né? A eclesia, né? Que foram chamados. Você é um chamado, meu irmão. E nós vimos que a igreja é o corpo aqui em Efésios. E nós vimos também que ele é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então eu estou fazendo uma visão geral de Efésios que está nessas regiões celestiais. E nós vamos ver mais um aspecto. O 2,15 fala assim, ó. 2,15. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Então Cristo, ele é o que? É o novo homem. Antes, vamos dizer assim, existia ou judeu ou gentil, e havia uma parede, conforme fala o versículo, né? A parede de separação. Existia uma parede de separação que estava no meio a inimizade. A inimizade desses dois povos, Cristo fez um só. Aonde que ele fez isso? Lá naquela cruz. Na cruz, irmãos, a obra de Cristo na cruz é suficiente, irmãos, para derrubar toda a parede de separação e fazer de nós um novo homem, um só homem em Cristo. Não é por mim mesmo, não é pela nossa disposição humana, mas é algo que Cristo fez por cada um de nós. Ele aboliu, o Senhor aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criassem si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Então, esse novo homem é Cristo, irmãos. O velho homem, ele é divisivo, ele é separado, ele questiona, ele quer o que é natural, a sua pessoa, o seu ego de divisão. Cristo aboliu, irmãos, essa parede de separação e fez dos dois um novo homem, que é Cristo. Cristo é o novo homem. Louvado seja o Senhor. Irmãos, vou parar por aqui e os irmãos continuam. Então hoje a gente viu chamados, o corpo, a plenitude e o novo homem. Estou dando uma visão geral, né, do livro de Efésios. Semana que vem a gente vai aprofundar mais os versículos aí, né, Uribe? Vai aprofundando mais e amanhã a gente vai continuar passando aí nessa visão panorâmica do livro de Efésios. Louvado seja o Senhor.